Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo falando um pouquinho mais sobre a nossa adorada história. Vamos estudar história mais um pouquinho? Eu gosto de iniciar as aulas de história sempre elencando três palavras como a base para você entender como as coisas evoluíram através da história. Muitas pessoas acham que decorar nomes, datas, filósofos, políticos, nome de guerras, períodos é o realmente importante. Datas são datas, gente. O importante é você compreender o que relaciona esses acontecimentos, o que levou os indivíduos a determinadas atitudes, como que chegaram até determinado ponto. A compreensão é a chave dentro de história, não existe decoreba. Claro que algumas datas se tornam mais fáceis quando você compreende a situação ou quando se torna mecânico. Se torna mecânico você lembrar de algumas datas, se torna mecânico você lembrar de algumas coisas que são mais pontuais. Isso é na sociedade, tá? Eu não tô falando só de história. Você tem 400 amigos. Brincadeira, você tem uns 20 amigos, mas aniversário de cabeça que tu lembra é de um, dois, três, no máximo cinco. O resto, mas você não deixa de ser amigo. Você sabe do que gosta, você compreende ele, ou pelo menos parcialmente. História é mais ou menos isso, é compreensão, entendimento. E as três palavras que eu gosto de elencar para que possamos compreender história são curiosidade, medo e necessidade. Se você olhar toda a história, todo o processo histórico, tendo essas três palavras em mente, você vai entender tudo. Nada, nada que o ser humano tenha feito, nada que o ser humano tenha feito através dos tempos não tem relação com pelo menos uma dessas palavras. Com certeza, todo o nosso processo evolutivo, social, humano, tecnológico é relacionado à curiosidade, ao medo e à necessidade. Se não é a necessidade de bater na bunda, o cara não vai desenvolver uma ferramenta para superar aquele problema. Se não é a curiosidade de entender como funciona, a gente não vai levar anos e anos e anos tentando descobrir a melhor forma de desenvolver a nossa saúde, o nosso corpo, nossa mente, ou mesmo um mecanismo eletrônico ou mecânico. Se não é o nosso medo, com certeza muitas vacinas, remédios, nossas casas e proteção que nós usamos contra diversos fatores que podem nos causar mal não existiriam hoje. Essas três palavras são as principais é a principal engrenagem de toda a história. Através, muitas vezes, do medo é que o ser humano causou as principais tragédias da história. O medo do outro, o medo do diferente, o medo do desconhecido. Através da necessidade, a gente superou muitas dificuldades. E não necessariamente boas necessidades. Às vezes nós tínhamos a necessidade de alcançar uma ambição e isso também nos levou a problemas, né? Guerras, conflitos. E a curiosidade, o que falar da curiosidade? Nós hoje não saberíamos o que tem acima de nossas cabeças se não fosse o homem sonhar com o que são aqueles pontos brilhantes lá no céu. Essas três palavras são mágicas dentro da história. Você compreendendo o poder do medo, da curiosidade, da necessidade, você vai entender que durante todo o processo histórico, o ser humano é uma criança em busca de respostas. Muitas vezes a criança é irresponsável, egoísta e totalmente inconsequente, mas é uma criança em busca de respostas. Por que eu falo é uma criança? Porque a gente nunca se contenta com aquela palavra final, é isso, acabou. Será que é isso mesmo? E volta uma busca incessante de tentar descobrir novas formas, novas possibilidades, e com isso quebramos paradigmas. Criamos novos
conceitos, extrapolamos a linha daquilo que é possível. Se você olhar desde o tempo do homem das cavernas até hoje, diga uma única coisa que foi criado, evoluído ou resultado que você pode falar não tem nada a ver com medo, curiosidade e necessidade. Uma única coisa. Eu te falo, você não vai encontrar. Mecanismos de comunicação, de vestuário, de alimentação, tudo está ligado a esses três aspectos. O fato do ser humano conviver em um grande grupo já é relacionado a essas três. Medo de ficar sozinho, de morrer, de não ter como se proteger. Necessidade, um grupo é mais fácil se proteger, buscar alimento, desenvolver o grupo, porque você vai ter ali relações familiares, tá? Curiosidade, o nomadismo. A gente buscou durante anos lugares novos para se alimentar, para abrigos, caça, até que veio a curiosidade. Peraí, essa sementinha aqui que eu joguei o lixo da última vez que nós passamos por aqui brotou. O que aconteceu aqui? A curiosidade fez a observação fez análise, e análise chegou a uma conclusão de que eles não precisariam mais ser nômades. Que dali eles poderiam tirar o quê? A necessidade do sustento. Que eliminaria o medo da morte, porque ser nômade era risco. O assentamento humano vai trazer um sossego social, vamos dizer assim, o que vai possibilitar outras questões. Só que daí você vai falar assim, a primeira necessidade do medo, da necessidade, da curiosidade foram ali alcançadas. E o que eu falo, o ser humano ele não se acomoda, ele vai em busca de novos paradigmas e vai correr atrás de novos conhecimentos. A partir daí, ele desenvolveu, além da agricultura, a pecuária, foi desenvolver mecanismos para ajudar nessa agricultura e nessa pecuária, mecanismo para trazer água, para preparar o alimento, e assim vai. Vamos então observar quais são as nossas curiosidades, nossas necessidades e os nossos medos que possam ajudar a nossa sociedade hoje a buscar novos paradigmas. Vamos estudar a nossa história com esse olhar para que possamos construir um futuro melhor. Porque sim, por mais que a história não seja cíclica, não existe um padrão cíclico na história, mas existe um padrão social, reflexos de comportamentos que nos levaram a fazer determinadas ações boas, horríveis, que hoje em dia podem estar ocorrendo novamente. Então, vem junto comigo, vamos estudar história, vamos conhecer nossas curiosidades, medos e necessidades para evoluir ainda mais os nossos paradigmas. Vem comigo. Até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha. Tchau.